Olá, queridos discípulos do Senhor Jesus, que a graça e a paz do Senhor esteja no coração de cada um de vocês. Eu gostaria de ler com vocês Mateus capítulo 14, versículos 29 ao 31, que diz da seguinte maneira: E disse ele, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir. Gritou, salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidastes? Eu gostaria de pensar com vocês um pouco sobre oração. O cenário apresentado no texto que nós lemos é um cenário de tempestade. Os discípulos haviam lutado quase a noite inteira para sobreviverem. Por volta da quarta vigília da noite, perto do amanhecer do dia, Jesus, que estava orando desde o cair da tarde, veio encontrar-se com seus discípulos andando por sobre as águas. Ao avistarem Jesus andando sobre as águas, os discípulos tiveram medo, mas Jesus disse, não temas, sou eu. Nesse momento Pedro diz, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse, vem. Pedro desceu, caminhou por sobre as águas e depois começou a afundar. E então gritou, salva-me, Senhor. É essa pequena oração de Pedro, salva-me, Senhor, que eu quero tomar como base para a nossa reflexão. Embora oração seja conversar com Deus, a grande verdade é que oração não tem a ver com palavras, tem muito mais a ver com o coração e com o relacionamento que temos com Deus. O pastor puritano Jambuyan disse que na oração é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem um coração. Você pode elaborar um conjunto de palavras bem sofisticadas, sustentadas por uma teologia impecável, e ainda assim a oração não passar do teto que está sobre a sua cabeça. Você pode fazer uma oração encantadora, ornamentada com frases muito bonitas, de maneira que aqueles que ouvem fiquem maravilhados e ainda assim essa oração não tocar o coração de Deus. Mas também é absolutamente possível que você faça uma oração simples, objetiva e ela mova o coração de Deus. É possível que você nem pronuncie palavras, apenas derrame o seu coração diante de Deus em lágrimas e quebrantamento e Ele ouvir tão claro como se tivesse sido pronunciado palavras. O salmista Davi disse no Salmo 51, versículo 17, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Olhando para esta pequena oração de Pedro, salva-me, Senhor, eu quero destacar a primeira lição. A oração não precisa ser necessariamente longa. Com isso eu não estou dizendo que não há espaço para nós termos um período de longas orações durante o dia. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que a oração não precisa ser necessariamente longa. A oração de Pedro aqui, por exemplo, tem apenas 3 palavras. Assim como essa oração de Pedro, a maioria das nossas orações durante o dia devem ser curtas e objetivas. Não é possível que o crente ore pela manhã ao acordar e só volte a orar de noite antes de dormir. Porque o crente vai passar o dia inteiro sendo assediado pela carne. O crente vai passar o dia inteiro sendo alvo das setas, dos dardos inflamados do maligno. Portanto, faz-se necessário orarmos várias vezes por dia, mesmo que sejam orações pequenas, como esta, por exemplo. Ó Senhor, guia-me. Ó Senhor, perdoa-me. Senhor, me ajuda. Livra-me da tentação. Obrigado, Senhor, pelo livramento. Esses são exemplos de pequenas orações que nós devemos fazer diariamente e durante todo o dia. Em segundo lugar, eu destaco que a oração não precisa ser feita necessariamente de um lugar comum de oração. Pedro não estava orando de um lugar comum de oração. Pedro estava orando
do meio das águas agitadas do mar da Galileia. Isso significa que nós podemos orar de qualquer lugar que estivermos. Não precisamos esperar chegar em casa para podermos orar. Não precisamos esperar chegar no templo para orar. Nós podemos orar de qualquer lugar. Jonas orou do fundo do mar, de dentro de um grande peixe. A oração de Jonas ultrapassou as muitas águas sobre a sua cabeça, ultrapassou o espaço sideral, chegou aos ouvidos de Deus e Deus fez por Jonas o que ninguém mais podia fazer por ele. Quando todos tinham por certo que Jonas tinha morrido no fundo do mar, Deus levantou Jonas em Nínive porque ouviu a sua oração. Se por um lado Deus desceu no fundo do oceano para salvar Jonas, por outro, estava também no cume do Monte Carmelo para responder à oração de Elias quando ele clamou por fogo. Deus ouviu as orações de José no presídio, as orações de Paulo e Silas também no presídio. Deus ouviu as orações de Daniel na cova dos leões, as orações de Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo ardente. A oração não precisa ser necessariamente longa, nem precisa ser necessariamente de um lugar comum de oração. Em terceiro lugar, Pedro orou quando estava afundando. Quando Pedro desceu do barco, caminhou por algum tempo sobre as águas. Nesse momento, ele estava olhando para Jesus. Estava empolgado com a beleza e com o poder de Jesus na sua vida. Mas no decorrer da caminhada, algumas coisas foram chamando a sua atenção. As ondas, o vento foram chamando a sua atenção. E Pedro deixou de olhar para Jesus, contrariando aquilo que está em Hebreus, capítulo 12, que diz: corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Pedro, pelo contrário, olhou para a força do vento, esqueceu da força de Jesus. Pedro olhou para a grandeza das ondas e não viu que as ondas estavam debaixo dos pés de Jesus. Pedro esqueceu quem tinha lhe sustentado sobre as águas até aquele momento. Por isso Jesus disse a Pedro: homem de pequena fé, por que duvidastes? O que mais nos enche de esperança, meus irmãos, é ver que Pedro pôde orar enquanto afundava e que Jesus ouviu a sua oração. Nós também podemos clamar como Pedro quando as ondas vierem sobre nós. Como que Pedro orou? Pedro orou de forma objetiva, foi direto ao ponto: salva-me, Senhor. Pedro orou por si mesmo, uma oração pessoal: salva-me, Senhor. Pedro orou uma oração urgente, não tinha tempo, era uma oração extremamente urgente: salva-me, Senhor. Mas para terminar, em quarto lugar, eu destaco que Jesus ouviu a oração de Pedro e mostrou prontidão para socorrer a Pedro quando estava afundando. Meus queridos, não precisamos afundar. Ou mesmo se você sente que está afundando, ainda dá tempo de orar: salva-me, Senhor. Que esta palavra edifique o meu e o seu coração, em nome de Jesus. Amém e amém.